Traugotka ou Easter. Possessão e exorcismo ao longo da história. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 3. O estado subjetivo da possessão. 1. A forma sonambulística de possessão. Agora que sabemos a impressão produzida pela pessoa possuída no observador, devemos estudar o aspecto interno da sua condição. Qual é o estado subjetivo do possuído? O que eles sentem em seus paroxismos de raiva? Eles estão na mesma condição dos loucos delirantes, ou eles apresentam uma reação diferente? Uma revisão dos casos mencionados acima enfatiza imediatamente o fato já observado, que a personalidade que aparece em ataques demoníacos é totalmente diferente daquela do estado normal. Nos casos antigos, são principalmente demônios, ou diabo, que falam. Em alguns casos há mesmo vários, que aparecem alternadamente. Por exemplo, Jeanne Desanges possuía uma coleção inteira de 7 em número, que da maneira típica de todos esses primeiros casos, foram chamados Asmodeus, Leviatã, Behemoth, Isacaro, Balaam, Grezil e Ainã. Kerner fez observações semelhantes. Ele reporta o seguinte. Abre aspas. Muitas vezes acontece que reconhecemos em um único indivíduo não apenas um demônio, mas vários de uma vez ou em sucessão. Ali falam nele 2, 3 ou mais vozes em individualidades. Eles dizem que escolheram se assentar em tal e tal parte do corpo, e causar-lhe tais e tais dores e sofrimentos. Fecha aspas. Abre aspas. Havia também em um certo caso 2 homens e uma velha, que falaram pela boca de uma mulher possuída de 32 anos de idade. Fecha aspas. Em tempos mais recentes, especialmente no século XVIII e ainda muito mais no século XIX, quando a crença no diabo está diminuindo, é mais comum as almas dos mortos que não estão em paz que entram no vivo. No entanto, exemplos antigos disso também são encontrados. Justino Mártir fala de homens cujas almas dos mortos haviam tomado posse da pessoa, e que tinham sido lançados ao chão e admitiram de serem demônios. No que diz respeito às almas dos mortos, a ideia de que eles podem entrar no homem é mais prontamente admitida nos tempos primitivos, como sendo de certas almas, especialmente os profundamente degradados dos criminosos, são muitas vezes concebidos como vagando, sendo espíritos errantes. Por esta razão, geralmente são as almas más que causam possessão, mas também existiriam boas possessões. Kerner também estabelece por experiência pessoal que, abre aspas, é comum a muitos desses relatos, que os demônios descrevem eles próprios como os espíritos de mortos infelizes, quase tanto como sempre os bons demônios, intitulados de guias, se manifestam em agatomagnetismo, e se entregam como espíritos abençoados dos mortos. Fecha aspas. Naturalmente, o mero ato de imaginar uma pessoa viva também pode levar à possessão, mas em fato real, isso ocorreu, mas raramente. Pelo menos eu só consegui encontrar 2 casos na literatura. O primeiro é o caso L. A garota em questão, de 18 anos, acreditava estar enfeitiçada pelo filho de um caçador, que era conhecido seu, e em uma parte de seus ataques, em que, no entanto, ela manteve a consciência plena, o garoto falou pela boca dela. É relatado o seguinte. Abre aspas. Ela parecia de uma palidez mortal e arrastava seus membros com pouca energia. Ela falou para mim de seu ataque, e que o maligno, na pessoa do filho do caçador, havia falado por sua boca, como eu já tinha me ouvido em um de seus paroxismos. Fecha aspas. E ele relata outro episódio. Abre aspas. Então ela fez menção de se levantar do chão, o que ela não tinha força para fazer, e gritou em uma voz masculina que era um bom sujeito. Disse que era e pronunciou o nome do jovem. Fecha aspas. O segundo caso é retirado de um autor inglês. Abre aspas. A senhorita A.B., uma jovem de cerca de 30 anos, experimentou de repente um apego grande por um homem, abreviado por CD, que vivia na mesma vizinhança. O caso atraiu alguma notoriedade desagradável, e o jovem, que aparentemente agiu de forma bastante passiva, abruptamente parou de querer se envolver com ela. Senhorita A.B. continuou, no entanto, a nutrir a crença de que o homem tinha sido influenciado pela malícia dos seus inimigos, e que ele ainda era profundamente apegado a ela. Algumas semanas após o rompimento, ela sentiu na noite uma sensação curiosa na garganta, como de asfixia. Provavelmente o prelúdio, em circunstâncias normais, para um ataque de histeria.
Essa sensação foi sucedida por movimentos involuntários das mãos, e aparentemente soluços sem causa. Em seguida, na presença de um membro de sua família, ela se tornou, em sua própria convicção, possuída pelo espírito de CD, personificando suas palavras e gestos, falando como se fosse ele. Após esta data, ela manteve conversas continuamente, como ela acreditava, com o espírito de CD. Ele às vezes falava em voz alta, através da boca dela, às vezes conversando com ela na voz interior. Ocasionalmente ele escreveu mensagens através da mão dela, e eu tenho o testemunho de um membro de sua família, de que a escrita produzida, assemelhava-se à de CD. Também a senhorita A.B. tinha visões, em que ela afirmou ter visto CD e o que ele estava fazendo no momento. Em outras ocasiões, ela professou ouvi-lo falar ou entender por alguma simpatia interior seus sentimentos e pensamentos. Fecha aspas. Dada a massa de absurdos fantasiosos com os quais nós constantemente temos que lidar neste assunto, dificilmente é um assunto que nenhuma nota foi dada à dificuldade destes dois casos do espírito possuidor, estando ao mesmo tempo em seu próprio organismo e em um estranho. Finalmente, existe uma possessão animal. Nela, não é mais um ser humano estranho ou um demônio que fala através do possuído, mas um animal. Mas teremos que voltar para esses fenômenos primitivos ao revisar a possessão fora da esfera de civilização europeia. A estranha individualidade que aparentemente entrou no paciente sempre fala de si mesmo na primeira pessoa. Quando a boca do possuído diz eu, isso quase sempre significa o intruso e não ele mesmo. Isso já está bem claro no Novo Testamento nos casos de possessão, mas ainda mais em detalhes de contos modernos. Aqui, por exemplo, está a descrição de Gerber, da empregada doméstica de Odlash. Abre aspas. Mas a transformação da personalidade é absolutamente maravilhosa. É muito difícil dar um nome a este estado. A garota perde consciência, seu ego desaparece, ou melhor, se retira para fazer caminho para um novo. Outra mente agora tomou posse deste organismo, destes órgãos sensoriais, destes nervos e músculos, fala com essa garganta, pensa com esses nervos cerebrais, e que de uma maneira tão poderosa que a metade do organismo é, por assim dizer, paralisado. É exatamente como se um homem mais forte amarrasse o dono da casa e se tornasse dono da casa. Para que nenhuma perda de consciência intervenha, um ego consciente habita ininterruptamente o corpo. A mente que agora está na menina sabe perfeitamente bem, ainda melhor do que antes, o que está acontecendo ao seu redor, mas é outro ocupante quem mora na casa. Fecha aspas. Antes de prosseguir com nossas explicações, acrescentarei duas citações que servirão de exemplo dos diálogos que geralmente acontecem entre o demônio e os espectadores. Os conteúdos são, na maior parte, muito comuns. O primeiro diálogo é tirado do século XVII, é uma narrativa sobre uma pequena serva de 12 anos que estava possuída. É relatado o seguinte. Abre aspas. David Brendel, que por 11 semanas permaneceu noite e dia ao lado da menina, teve nesses dias notáveis conversas com Satanás. Em primeiro lugar, ele perguntou ao espírito maligno se ele também tinha estado com o amado Jó e a filha da mulher de Canaã. E o diabo respondeu que sim, e que tinha ajudado na perseguição deles. Brendel perguntou se ele já havia estado com a filha do ferreiro na clareira de Meissen. O diabo disse que sim, que haviam sido seus companheiros lá, e que teria ajudado a levar o homem rico para o inferno. Brendel perguntou se ele também conhecia o traidor Judas. O diabo respondeu que Judas se sentava ao lado dele no inferno. Brendel perguntou se ele também conhecia Pilatos, Herodes, Dr. Johannes Faustus, Christoph Wagner e Johannes de Luna. O diabo respondeu que eles eram os seus melhores amigos, e que tinha no inferno a carta de Fausto escrito com seu próprio sangue. Brendel perguntou se ela não queimava, e qual era a utilidade dela. O diabo respondeu que não queimava, e que ele precisava da carta para acusá-los e os condenar. Brendel perguntou se, como ele sabia tantas coisas, também não saberia rezar. O diabo então disse que iria cagar no pescoço dele. Depois disso, quando Satanás exerceu sua cruel tirania, revelando seu conteúdo do coração, e revelando também muitos mistérios estranhos, que devem ser proibidos de serem falados, ele começou a gritar terrivelmente pela boca da pequena serva, e disse que Brendel estava disposto a enviá-lo para o mestre. Brendel disse que ele não estava longe de ser enviado, e começou uma oração em voz alta. O diabo começou a rir, e disse que tinha aprendido a ler muito antes de Brendel. Brendel então disse que, embora o diabo se vangloriasse de ser um mágico, que nós, os homens, sabíamos muito mais do que ele, e que podíamos orar, enquanto ele não podia. O diabo admitiu então que nunca mais poderia fazer aquilo.
Fecha aspas. O extrato a seguir data do início do século XIX. Abre aspas. Enquanto o espírito estava sobre ela, a mulher possuída proferiu as lamentações de condenados, dizendo que merecia tudo aquilo e que amaldiçoaria-os por toda a eternidade. Perguntou-se então quem seriam aqueles que o espírito estava amaldiçoando. O possessor disse que eram os seus pais, juntamente com Calvino, e que seria um prazer atormentá-los para sempre. Perguntou-se então por que Calvino. O espírito então respondeu que ele era um miserável Mauri, que Calvino desejava usar para produzir a crença de que ele faria milagres. O espírito então dizia que merecia tudo. Não só ele como sua esposa também, que teria sido a causa dos seus tormentos. Perguntou-se então qual era a idade do espírito. Ele respondeu que tinha 23 anos, e que merecia tudo aquilo, que era católico, mas que negou tudo, e que agora uma eternidade de sofrimento o esperava. Perguntou-se então se ele estava sofrendo durante mais de 300 anos. O espírito respondeu que sim, e que continuaria naquele estado para sempre e dizia o quão terrível era aquele estado. E que Calvino o mandou matar os católicos que se recusassem a mudar de religião. Perguntou-se então como os seus pais foram a causa de sua queda. O espírito respondeu que eles consentiram com a religião protestante e o deixaram casar com uma protestante. Perguntou-se então se os tormentos do inferno aumentavam ou se permaneciam os mesmos. O espírito possuidor então respondeu que eles não podem crescer já que são infinitos. Que ele era como um demônio, que morreu como um demônio e que estaria com o demônio eternamente. Fecha aspas. A estranha individualidade ainda frequentemente fala sobre uma espécie de história em vida. Quase não é necessário acrescentar que esta é uma questão de pura imaginação ou reminiscências da vida real da personalidade que se supõe ter entrado no organismo. Uma dessas autobiografias verbais de um espírito possessor, contado em detalhes, é encontrado no Geschichten, escrito por Kerner. Ele começa assim. Abre aspas. Em minha vida, fui chamado de Caspar e nasci em 1783. Fui para a escola, mas não aprendi nada. Nada entrou em mim, e no tempo da confirmação eu não tinha fé nem razão. Em casa a coisa mais importante, que é a boa educação dos filhos, estava faltando. Meu pai às vezes era muito severo, minha mãe sempre muito gentil. Ela acreditava em tudo que eu dissesse e eu mentia continuamente. Eu reneguei meu pai e ele estava perfeitamente ciente disso. Quando isso o deixou irado, eu o insultei várias vezes, assim como minha mãe. Uma vez quando estava com raiva, eu pegava meu pai pelo pescoço e o sacudia. Aprendi a moer, mas nunca fui bom nisso. Eu estava inclinado à bebida e esqueci quem eu era, devido a pessoas do sexo oposto. Uma delas ficou grávida de mim. Eu neguei teimosamente que eu era o pai da criança. Eu disse anteriormente que havia me inocentado devido ao juramento, mas isso não é verdade. Eu dirigi a garota para fazer o juramento. Quando ela jurou, ela me disse que esse juramento pesaria sobre a minha alma. Daquele minuto em diante eu não tive descanso. O diabo me cegou e por muito tempo alimentei a ideia de matar a mulher, mas não deu em nada. Eu corri atrás de outras mulheres, e não pensei mais nela e na criança. Outra garota foi engravidada por mim, mas eu neguei. Eu a incitei também a fazer o juramento, mas ela não fez porque ela já tinha estado com outros. Como ela também já estava corrompida, esse caso não incomodou muito a mim. No entanto, eu caí cada vez mais fundo nos maus caminhos, tornei-me viciado em bebida e cometi quebra de confiança, porque eu sempre poderia encontrar oportunidades. Para falar a verdade, minha consciência muitas vezes despertava, mas a inquietação me levou às bebidas e afoguei minhas preocupações nas bebidas. Quando eu estava bêbado, eu participava de brigas. Uma vez, em Kirchberg, na pousada Staffers, eu nocauteei o melhor de meus companheiros. Ele não permaneceu morto no chão, mas morreu logo depois dos golpes que recebeu. Este caso não teve consequências. Quanto ao nome do meu camarada, certamente não sei, acho que foi Michel Diller. Se minha consciência tivesse tido descanso após esse evento, eu nunca teria me arrependido do que fiz. Eu até cheguei a ir às vezes para a comunhão sem reconhecer meus pecados antes ou depois, nem arrependendo-se deles. Isso só me fez afundar ainda mais na embriaguez. Uma vez eu roubei um relógio de um menino, mas não foi da mesma maneira como eu enganava qualquer pessoa fazendo um truque. Eu vendi por uma música e logo esbanjei o dinheiro. Na fábrica eu constantemente enganei os clientes, mas também fiz uma coisa boa. Às vezes dava a farinha roubada aos pobres. Fecha aspas. Todas as confissões de espíritos possessores são análogos. Sempre consistem em admissões de atos errados.
Devemos agora examinar se a possessão acarreta divisão de personalidade. A teologia, a qual até recentemente só teve ocasião de preocupar-se com esta questão, a realidade de uma divisão interior no estado de posse, é claramente evidente. Lemos em Harnack, sobre a consciência do paciente. Está escrito, abre aspas, sua vontade e esfera de atividade são duplicadas. Em toda verdade subjetiva, fraudes naturalmente se insinuam, ele tem a impressão que há dentro dele o segundo ser, que o domina e o governa. Ele pensa, sente e age agora como aquele, agora como o outro, e com a convicção de que é igual. Ele se confirma e confirma aqueles ao seu redor nesta crença, por meio de ações que são friamente deliberadas, mesmo que interiormente compulsivas. A autoilusão forçada, atividade astuta, e a passividade indefesa, estão aqui combinadas em um estranho modo. Fecha aspas. Se detalhes recentes desses eventos forem examinados a partir deste ponto de vista, descobrimos com surpresa que tal duplicação de consciência não está de forma alguma presente em todos os casos. Está faltando em muitos, até mesmo na maioria. O demônio geralmente controla apenas o organismo, enquanto o sujeito perdeu completamente a consciência de sua habilidade individual. Naqueles casos que, como já dissemos, parecem constituir a grande maioria, as coisas acontecem de uma maneira bem diferente daquelas estabelecidas pela teologia. Steinmeier, a partir de observação pessoal de 8 casos, considera a perda de consciência como característica essencial da possessão. Ele acredita que exista a perda repentina de consciência e uma ignorância total do que aconteceu durante o fenômeno. Ele diz, abre aspas, quando o ataque ocorre, a pessoa imediatamente perde a consciência, a ascensão da mente sobre o corpo cessa, e é uma completa individualidade estranha que habita o corpo e pode ser apreendida através dele. Fecha aspas. Isso é verdade na maioria dos casos. A transição entre os dois estados é, e devemos novamente enfatizar isso, quase nunca contínua. O novo ego não se torna gradualmente mais forte às custas do antigo até que o último tenha desaparecido. Em vez da transição brusca, a perda de consciência e ao despertar a possessão já ocorreu. Inversamente, na extinção do fenômeno, nenhuma lembrança permanece. Podemos dar certos exemplos. Por exemplo, o caso de uma menina de 18 anos. Está relatado o seguinte. Abre aspas. Antes que qualquer um dos demônios falasse, a garota fechou os olhos e quando ela os reabriu, ela não sabia o que os demônios tinham dito por sua boca. Fecha aspas. Ou então o caso de uma criança de 10 anos, observado e relatado pelo professor de teologia, Cortotus em 1653. É relatado o seguinte. Abre aspas. Ao longo de toda a duração da possessão, a criança não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo com ela ou ao seu redor. Mas quando ela voltou a si, parecia-lhe que tinha dormido todo esse tempo. Assim, quando o ataque surgiu em plena luz do dia e durou até a noite, como às vezes acontecia, o paciente, após o espírito maligno ter saído dele, não conseguia admitir a ideia de que já era noite. Quando ele ouviu de alguém depois da possessão, sobre o que ele tinha feito e dito, ele não podia acreditar, e chorava quando ele percebia que havia tratado alguém de forma rude, ou de maneira insultuosa. Enquanto durou o ataque, ele também não sentia nenhuma sensação corporal, exceto que este último tornou-se sensível quando Satanás, em sua partida, anunciou que ele agora iria atormentar a criança. No final do ataque, ele teve toda a aparência de alguém que acordou do sono pelo susto, pois seus olhos fecharam um pouco e imediatamente depois abriram como uma pessoa em um acesso repentino de terror. Os seguintes casos também merecem destaque. Abre aspas. Sem causa definida, ela foi acometida por terríveis ataques de convulsões. Eles pareciam dar origem a um estado magnético no qual sua própria individualidade era cada vez mais como que abolida. Outras pessoas, mortas, disse ela, proferiram discursos demoníacos por sua boca. Ela despertou desse estado para recuperar sua personalidade original sem ter a menor ideia do que tinha acontecido com ela ou o que ela havia dito e, portanto, não foi capaz de dar qualquer informação sobre isso. Fecha aspas. Abre aspas. Quando os demônios a deixaram em paz e ela voltou a si, ouviu as histórias dos que estiveram presentes e viu as feridas que ela recebeu de golpes e quedas, ela se desfez em lágrimas por ter estado em tal estado. Fecha aspas. Kerner novamente relata um caso observado por ele. Ele relata o seguinte. Abre aspas. De repente, a menina foi jogada convulsivamente aqui e ali na cama. Isso durou 7 semanas. Após o qual de repente a voz de um homem bastante grosseiro falou diabolicamente através de sua boca.
Ela não pôde ser trazida de volta. Cada vez que a voz demoníaca resistia, pronunciava maldições sobre nosso Salvador e a oração. Frequentemente ela tentava, com uma cara diabólica, bater em seu pai, ou na sua mãe, ou nos espectadores, ou então ela os insultava, o que não estava de acordo com sua personalidade. Se essas coisas estivessem relacionadas a ela depois, ela não queria saber nada sobre elas, mas chorava sobre o que tinha feito. Fecha aspas. Johannes Vestpalos relata o caso de uma menina de 10 anos, cujos ataques invadiam constantemente sua vida normal psíquica, de modo que ao despertar o paciente parecia ocorrer no meio da conversa e continuar a mesma frase que havia sido interrompida pelo ataque, em que ela teve perda de consciência perdida. Nem François Bailly nem Henri Grameron encontraram qualquer conhecimento ou lembrança na possessão nos casos de várias mulheres. Com esses casos deve-se comparar o século XIX um descrito mais tarde, que na transformação resultante da cópia de um personagem, mostra parentesco próximo com o caso de Etienne Smith se transformando em Cagliostro. O estado de posse, antes de atingir sua plena maturidade, começou por uma transformação óbvia do caráter do paciente na de um falecido prefeito de sua localidade. Abre aspas. No outono de 1835, fui levado para a casa de um próspero fazendeiro. Era um homem chamado G, de 37 anos de idade. Até seu 30º ano, este homem tinha sido, por conta comum, um digno companheiro, quieto e homem razoável. Em sua vizinhança havia um prefeito que era muito viciado em bebida, extremamente orgulhoso e briguento. Ele nunca tinha se dado bem com G. Ele morreu quando este último chegou aos 30 anos. Um ano depois, G foi acometido por dores frequentes, com distensões do abdômen e distorções dos músculos faciais. Mas o mais surpreendente é que seu caráter e modo de vida foram ao mesmo tempo completamente transformados. G, que anteriormente estava muito sóbrio, começou a beber enormemente. A partir de pacífico tornou-se brigão, e de modesto, se tornou extremamente orgulhoso e arrogante, tentando dar ordens a todos na aldeia, o que atraiu sobre ele discussões acaloradas e repreensões. Tudo isso fez com que sua esposa caísse na mais extrema pobreza, especialmente quando G, que era anteriormente um trabalhador tão duro, não iria mais cuidar de suas colheitas. No entanto, este novo estado de coisas não foi contínuo, muitas vezes durava semanas e meses, e nos intervalos o velho G, sóbrio, modesto e pacífico reaparecia, então o mau personagem subiu ao palco novamente. Este estado singular tornou-se mais contínuo e mais marcante durante 5 anos, e significou destruição para a felicidade da casa e da vizinhança. No 6º ano G, um dia sem motivo aparente, cuspiu no rosto de sua esposa e de repente falou como uma voz completamente estranha, perguntando se ela sabia quem tinha feito aquilo. Ela respondeu, e então a voz gritou, perguntando se ela não sabia quem estava assentando nele durante 6 anos, admitindo que era o prefeito e que iria cuidar de todo o seu gado. Então G foi jogado ao chão pelas convulsões mais violentas. A partir daquele dia em diante, a voz demoníaca do falecido prefeito falou pela boca do homem, e foi reconhecido que a completa individualidade do prefeito passou a dominá-lo. O velho G, amável e gentil, reapareceu e ficou muito chateado por ter recentemente falado e agido de uma maneira tão diferente. Mas enquanto ele estava lamentando assim, seus olhos eram frequentemente fechados à força e a outra personalidade aparecia com suas maldições sobre Deus, a oração e ao próprio G. Esta individualidade surgiu com particular rapidez quando G desejava se engajar em oração, e então G rolava no chão em convulsões. Fecha aspas. Esses casos, que seriam fáceis de multiplicar, irão talvez ser o suficiente para provar que os possuídos nem sempre, ou mesmo geralmente, preservam uma consciência clara de seus ataques. É o demônio ou um espírito, que sozinho, se expressa pela boca do possuído durante os ataques, e a individualidade normal desaparece. Isso não é de forma alguma contradito pela particularidade notável já indicada, que o espírito possessor não é sem conhecimento intelectual da individualidade normal. A nova personalidade possui sempre em totalidade. Os documentos não nos permitem julgar conclusivamente, mas parece ser um conhecimento objetivo acerca da possessão, da maneira como conhecemos outras pessoas, e sua relação é bem distinta da individual. Assim, Gerber, que parece ter sido um observador atento, relata os ataques de possessão da empregada doméstica de Orlache. Ele relata, abre aspas, e em tudo isso a própria menina não é esquecida. O espírito possuidor fala dela, ele sabe muito bem que ela está viva, mas ele finge que ela não está lá, que é ele quem está lá, e ele derrama abusos e calúnias contra a própria garota, a quem ele nunca chama qualquer coisa exceto de porca.
Fecha aspas. Outro observador diz a mesma coisa da paciente e abre aspas. No estado demoníaco ou no início da possessão, o paciente sempre fala de si mesmo na terceira pessoa e não é permitido falar com ela. Qualquer um que deseje ser compreendido deve preferir falar com o próprio demônio. Fecha aspas. Esta consciência puramente lógica que o possuído tem de sua individualidade normal não deve ser de forma alguma confundido com consciência pessoal. Somos confrontados, nestes casos, com dois novos sujeitos, seriam dois novos egos. Se esta hipótese for aceita, existem duas possíveis interpretações. Devemos acreditar na aparência fisiológica ou metafisicamente condicionada de um novo sujeito sem relação com o primeiro, o original, exceto que ambos certamente surgiram da mesma fonte original fisiológica metafísica, ou então em uma divisão real do primeiro sujeito. Nesta hipótese, o fato de que o sujeito da divisão observada nada mostraria, sem contradição. Deveria dizer da natureza de coisas que não podem ser observadas. O sujeito apenas registra os processos que pertencem a ela propriamente, os estados, as formas de atividade e afetividade próprias. Se um estado não é mais seu, mas pertence a um segundo sujeito, o primeiro cessa imediatamente de ser observado. Se houver divisão do sujeito, temos, portanto, duas séries de processos psíquicos. Um pertence a um sujeito e outro ao outro. Nenhum dos dois possui um conhecimento imediato do outro, nem o sujeito observa nada dos processos de divisão. Também é verdade dizer, a este respeito, que apenas o que de alguma forma percebe pertence a ele. Não há comunicação imediata de sujeito para sujeito, mas apenas e sempre imitação, imaginação e intuição. Pelo uso sozinho da inteligência, pela compreensão sozinha, não podemos conceber nenhuma ideia da maneira como tal divisão acontece. Isso ocorre porque conosco a unidade do sujeito é algo além do qual nós podemos penetrar. Nossa imaginação é limitada a assuntos que existem continuamente. Não podemos formar nenhuma ideia de como a divisão de um sujeito é efetuada, exceto por transferência dele. Embora seja psíquico, o conceito geral da divisão é emprestada de objetos no espaço. Todos os nossos recursos falham aqui, não podemos observar este processo, nem podemos formar outras ideias adquiridas experimentalmente sobre o reino dos fenômenos psíquicos. Esses fenômenos deduzem qualquer tipo de conclusão sobre o assunto a partir da experiência subjetiva, nada mais do que possuímos a priori de quaisquer categorias, quaisquer formas primordiais de pensamento que iriam permitir isso. De qualquer forma, tentamos abordar o assunto, nos encontramos limitados pelo nosso horizonte, que conhece em primeiro lugar um assunto antes do processo de divisão, e dois assuntos depois. O fenômeno de separação do segundo para o primeiro é inescrutável para nós. Mesmo na realidade, seria duplamente incompreensível, em primeiro lugar porque foge inteiramente ao nosso conhecimento, e em um segundo, porque até onde sabemos a primeira pessoa não teria nada a ver com isso. Psicologicamente e empiricamente considerado, este nunca é o caso. O sujeito sempre permanece o que ele é. E mesmo que uma mudança ocorresse em seus estados e afetividades, isso sempre permaneceria neste mesmo sujeito que nunca pode ser enganado. Enquanto na divisão de uma célula corporativa a célula-mãe após a divisão geralmente não mais existe como tal, tornou-se dividido. Nós aqui tocamos deliberadamente sobre um ponto onde a hipótese de divisão entra em contradição com a lógica. Se o assunto é algo absoluto, não só do ponto de vista de funções ou composição, mas como constituintes de uma unidade em si para si, sua divisão está em cada maneira impossível, especialmente se deve ser efetuado sem mudança. Seria possível recusar um valor absoluto a esta linha de argumento, porque deriva arbitrariamente de unidades de natureza funcional ou composicional. Esses não estão em fato suscetível de divisão, a menos que o primeiro seja dividido e, portanto, fundamentalmente eliminado. Mas é a mesma verdade sobre a divisão de unidades reais. Parece-me que essa objeção não pode ser aceita. É inerente à própria ideia de divisão que a coisa que divide, portanto, sofre prejuízo. Sua unidade não tolera perturbação. Caso contrário, o seu próprio ser deixa de existir. Faz não permanecer em toda a extensão o que era antes. Qualquer atitude que possamos adotar em relação à possibilidade de divisão no sujeito, deve, no entanto, ser afirmado que no presente estado de nosso conhecimento é completamente indemonstrável e, pessoalmente, não consigo ver linhas gerais em que a demonstração pode ser abordada.
Se a divisão metafísica do ego ou a aparência de um novo sujeito no organismo é admitido, voltamos, desta vez, aliás, com os olhos abertos, para a velha teoria de possessão que postulava a existência de dois diferentes egos no organismo. Sempre, porém, com esta diferença, que a velha teoria chamava de espíritos que entram no corpo, enquanto o novo acredita tanto em uma divisão metafísica do assunto principal ou na endógena aparência de um novo sujeito. Em outras palavras, supõe que haja um sujeito absolutamente novo, não tendo até aquele momento existência no mundo, mas que, no entanto, não encarna no corpo. Devemos, ainda, ter em mente que um novo sujeito traria consigo uma quantidade de ideias inatas. Nem tudo o que diz será baseado em sua própria experiência, saberia inúmeras coisas sem as ter experimentado, seria um mestre da fala e uma série de outras capacidades complexas sem qualquer aprendizagem. No que diz respeito à psicologia sem sujeito e sua interpretação de distúrbios de personalidade, não vou criticar de novo aqui, mas encaminho o leitor para um exame completo a que o submeti em minha obra Fenomenologia, diz Rich. Depois do que foi dito, a única explicação adequada de possessão é postular uma simples alteração nas funções do sujeito comum. O sujeito não apresenta divisão, nem qualquer novo ego aparece no organismo. Estas hipóteses são totalmente supérfluas e estão cercadas de dificuldades mais graves. É um assunto único e idêntico que se encontra ora no normal, ora no estado anormal. A individualidade, a personalidade, é apenas um estado do sujeito, é um sistema de determinada função e disposições afetivas. Eles podem mudar em certos aspectos e condições patológicas e, portanto, constituem uma segunda personalidade. Mas, a parte disso, o sujeito permanece o mesmo. Nada é mudado, exceto seus estados, a maneira em que suas funções estão operando e suas disposições. Se o sujeito não se considera mais o mesmo, se ele acredita, principalmente do ponto de vista numérico, que ele é outro sujeito e não que ele está em outro estado, isso é falso e deve ser considerado como uma ilusão passageira. A verdade desta afirmação torna-se totalmente evidente se nós considerarmos os casos em que nenhuma transformação radical da personalidade ocorre em uma única operação, mas a alteração no sistema psíquico se desdobra lentamente e como se estivesse diante dos nossos olhos. Um estado como aqueles que foram descritos, em que a individualidade normal é temporariamente substituída por outra e que não deixa a memória no retorno ao normal, deve ser chamado, de acordo com a terminologia atual, como sonambulismo. A típica possessão é, no entanto, distinta de estados de sonambulismo comuns por sua intensa excitação motora e emocional, tanto para que possamos hesitar em interpretá-lo como uma forma de sonambulismo, mas para o fato de que a possessão é quase relacionada à forma comum desses estados, que é impossível evitar a classificação deles juntos. Existem outras razões para apoiar isso, ao qual retornaremos mais tarde. O que quer que o leitor possa pensar nessa questão de terminologia, a coisa mais importante é ver claramente que estamos lidando com o estado em que o sujeito possui uma personalidade única e um caráter definido, mesmo que este não seja o anterior. O sujeito retém a memória desses estados passados, mas ele não pode mais ser consciente de que essa outra personalidade normalmente tem sido sua. Ele se considera nova pessoa, o demônio, e vê seu antigo ser tão estranho, como se fosse de outro. A este respeito, a analogia se completa com as variações sonambólicas comuns da personalidade. Como aplicada a esta forma de possessão, que parece ter sido muito frequente, aliás, mais do que qualquer outra, a afirmação que a possessão é um estado no qual, lado a lado com a primeira personalidade, uma segunda fez o seu caminho para a consciência, também é muito imprecisa. Muito mais, simplesmente, é a primeira personalidade a qual foi substituída por uma segunda. O termo aceito para este estado é possessão sonambuliforme, ou mais simplesmente sonambulismo demoníaco.